E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser respondendo perguntas. Se você tiver qualquer pergunta, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me avisar no Instagram, eu vou tentar responder o máximo que eu puder e todo domingo eu vou postar um vídeo assim. Próximo domingo eu vou focar em nutrição, essa vez vai ser treino. E antes de começar, muitas perguntas estão vendo no canal em inglês, então eu vou ter que traduzir elas. Outra coisa, eu leio e estudo basicamente em inglês, então se eu me expressar errado em alguma coisa aí, desculpa. Mas enfim, vamos lá. Primeira pergunta foi como soltar um pouco mais o corpo. Eu tenho problema com mobilidade e flexibilidade. Quanto melhorar a mobilidade, tem duas coisas. A adaptação neurológica e a adaptação estrutural. Neurológica vai ser mais parte do... Quando a gente alonga o músculo, a gente sente aquela dor, aquela sensação meio desconfortável, que é mais ou menos o cérebro dizendo cuidado com isso aí pode ser perigoso, entendeu? Nem sempre é. A primeira coisa para tentar melhorar é isso aí. A gente vai para academia, treinar, antes de começar... Faz 10 minutos, por exemplo, com o foam roller, que é aquela espuma dura que a gente massageia o músculo. Faz isso aí não mais que 10 minutos é o suficiente. E depois disso, mais 10 minutos fazendo 5 minutos de alongamento estático e mais 5 de dinâmico, por exemplo. Então, estático seria simplesmente a gente segurar uma certa posição ali, 10, 15 segundos, não muito mais que isso. E depois dinâmico é alongar enquanto a gente mexe, por exemplo, subindo e descendo a perna, por exemplo. Então, tenta isso aí, vê se isso aí melhora. Se ainda tiver algum problema da mobilidade depois disso aí, a gente pode entrar na parte mais estrutural, a parte mais física em si, que daí já é um pouco mais complicado. Primeiro que nada, foam rolling, aquilo ali não funciona para esse tipo de coisa. Eu vejo muita gente fazendo isso na academia meia hora, uma hora antes do treino, depois do treino, a pessoa lá fazendo aquela massagem, aquele foam roller. Isso aí não funciona, na verdade. Tinha estudos no começo dizendo que funcionava, porém, esses estudos foram feitos em ratinho em laboratório. Então imagina uma coisinha daquele tamanho ali, um cientista lá fazendo aquele negócio para ver se funciona. E tudo bem, funcionava, mas quando a gente testou em humanos, não funcionou, simplesmente porque a força que ia precisar num humano seria uma coisa absurda. Então, não funciona tão bem. Mas a gente tem a opção do alongamento usando duas variáveis, o tempo e a intensidade. A gente tem que ser bem específico também. Então, por exemplo, para melhorar a posição do agachamento, por exemplo, a melhor coisa que a gente pode fazer é o agachamento. Ou seja, usando tempo, primeiro que nada, a gente pode chegar em casa, por exemplo, e simplesmente agachar. Eu digo para as pessoas, vai assistir TV, vai olhar coisa no YouTube e fica agachado 10, 15, 20 minutos lá e passa o máximo de tempo nessa posição que tu puder. Isso aí vai ajudar muito. E além disso, usando a variável da intensidade junto com o tempo, a gente for para academia, por exemplo, pega uma barra, coloca 20, 30, 40, 50 quilos e agacha. E fica lá embaixo 30, 40, 50 segundos, entendeu? E segura ali pra gente acostumar bem com aquela posição, isso aí vai gerar bastante adaptação. Outra coisa que a gente pode fazer, que daí já entra na parte de incorporar isso aí no treino, seria repetições pausadas. A gente pode descer o agachamento e ficar lá embaixo 3, 4, 5 segundos e sobe. Desce 3, 4, 5 segundos e sobe. Então isso aí vai ajudar também. Então primeiro que nada, testa, vê se é parte neurológica só. Se não for, que precisar algo mais ao longo termo, seja específico, use tempo e use intensidade. Basicamente isso. Segunda pergunta foi melhor exercício para glúteos. Primeiro que nada, homens, meninos, não falhem em treino de perna e de glúteos, por favor. Dito isso, melhor exercício para glúteos, provavelmente hip thrust, que é extensão de quadril. É bem isolado, o que ajuda a aumentar o volume de treino que a gente tem no glúteo sem induzir muita fatiga no resto do corpo. E segundo, que dá para progredir muito bem nesse exercício. Por quê? Porque é uma barra, a gente pode colocar mais e mais e mais peso, então ao longo termo a gente consegue progredir com um peso muito mais. Fora isso, provavelmente agachamento é o melhor, só que a gente tem que ter em conta que não trabalha só o glúteo, trabalha com quadríceps, costas, tudo. Então, a gente tem que ter cuidado com a fatiga em geral no corpo quando a gente está incorporando o agachamento como um exercício de glúteo, entendeu? Fora isso, eu acho que uma coisa bem importante entender também é que o glúteo não é um músculo, é 3. Então, a parte de trás é o glúteos máximos, que na verdade vai ser basicamente só a extensão do quadril, que é o hip thrust que eu falei. Mas fora isso, também tem dois músculos do lado, mínimos e médios, que vão ajudar na parte de abdução do quadril, ou seja, empurrar o joelho para fora. Então, aquela máquina da abdutora que a gente empurra o joelho para fora, trabalha bastante isso, ou qualquer exercício que empurrar a perna para fora vai ajudar. Então, é bom incorporar um treino que seja bem balanceado com todas essas partes. Terceira pergunta foi quantas vezes por semana eu deveria treinar para construir músculo? E qual é a melhor divisão de treino? Estou treinando faz 2 meses, fazendo 4 vezes por semana, push, pull, split. O que tu acha? Deveria fazer 5 vezes por semana e que tipo de divisão de treino? Então, programação pode ser bem complicado, mas na verdade nesse exemplo aqui de entre 4 e 5 vezes por semana eu não vejo diferença quase nenhuma. Quando eu estou decidindo o treino dos meus clientes, basicamente eu pego um volume semanal que eu preciso, que é geralmente entre 10 e 20 séries
para o grupo muscular por semana, e isso aí eu divido de acordo com a disponibilidade deles de treinar 3 ou 4 ou 5 vezes por semana, entendeu? Então, sinceramente, dividindo o volume do treino entre 4 ou 5 não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser praticamente a mesma coisa. Eu não acho que vai ter um training split que vai ser melhor do que os outros, essa divisão de treino, mas certamente tem um que eu acho que eu nunca recomendo, que eu sempre digo para não fazer, que é essa divisão por parte do corpo. Ou seja, fazer um dia peito, outro dia as costas, outro dia braço, outro dia ombro, outro dia perna. É muito pouca frequência, uma vez por semana, então esse é o único que eu digo para evitar. Fora isso, certamente qualquer um deles vai funcionar, não tem problema. Quarta pergunta foi: treinar o mesmo músculo todos os dias no momento que a gente cresça. Isso é referente àquele vídeo que eu fiz primeiro, onde eu sugeri treinar todos os dias, todos os músculos, 2 séries por dia. Seguinte, isso aí vai ser um problema se a gente for treinar algo que a gente não consegue recuperar até o dia seguinte. No exemplo que eu dei, aquele pessoal que faz, que eu vejo muita gente fazer isso na academia, hoje é dia de peito, vamos fazer 5 exercícios, 3 séries cada exercício, só para peito. Ou seja, fazendo 15 séries num dia só. Primeiro que tu não vai recuperar disso, jamais, tu não vai se adaptar a isso pelo menos. 4, 5, 6 séries tu consegue se adaptar, tu consegue crescer. Mais que isso, tu só está perdendo teu tempo e não vai ter nenhum ganho disso aí. Ou seja, essas 15 séries que tu faria, a gente dividia entre a semana, eu falei entre 10 e 20 séries, 15 séries é perfeito. O que a gente faz é dividir essas 15 séries nos dias que a gente tem disponível. Ou seja, se a gente for fazer 3 dias, 5 séries por dia. Se a gente for fazer 5 dias, 3 séries por dia. Se a gente for fazer 7 dias, como eu recomendei, faz 2 por dia, dá 14. E é basicamente isso aí, entendeu? Então 2 séries consegue recuperar. Porém, se for fazer muito mais que isso, um treino muito pesado, muito específico, provavelmente não. No dia seguinte não vai conseguir. Mas se for pouco volume, num dia só, dá pra recuperar sim. A primeira semana eu diria que talvez tu sinta um pouco de dor, seja mais complicado, mas depois disso o corpo adapta, tu acostuma e não vai ter problema nenhum. E é isso aí, muito obrigado pelas perguntas, ótimas perguntas aliás. Semana que vem nutrição, então se tiver alguma, pode deixar nos comentários aqui embaixo ou me avisar no Instagram. E também tem um vídeo subindo sobre como treinar, voltar a treinar depois de um tempo sem academia. Se não quiser perder isso aí, se inscreve no canal, clique no sininho de notificação e também, se isso aqui foi útil, dá um like no vídeo, porque isso aí ajuda com o algoritmo do YouTube, coisa assim, para poder crescer o canal e seguir fazendo isso. Então muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.